Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Minha mãe, eu te entrego e te consagro a minha vida como fez teu filho Jesus. Me abandono ao teu direito de mãe e ao teu poder de rainha, à sabedoria e ao amor com que Deus a planificou, renunciando totalmente ao pecado e àquele que o inspira. Te entrego meu ser, minha pessoa e minha vida, especialmente, Mãe, a minha vontade, para que a Senhora atenda teu imaculado coração materno e a ofereças continuamente ao Senhor, junto com o sacrifício que a Senhora fez de ti mesma, de tua vontade. Em troca, Mãe, ensina-me a fazer como a Senhora, a divina vontade e a viver nela. Amém, Fiat. Martírio novo. Quem não faz a vontade divina, trunca a vida divina nela. Privação dos escritos. Jesus consola, fazendo-a ver tudo escrito no fundo da sua alma. Encontrava-me toda imersa na dor viva da privação do meu doce Jesus e dizia em mim: meu Jesus, como não tens compaixão desta tua pequena filha, que enquanto se sente privada de ti, se sente arrancar a vida? Não é somente uma pena que sinto, que seria mais tolerável, mas sim é vida o que me sinto falta. Sou pequena, sou débil, e se não por outra coisa, pelo menos pela minha pequenez extrema, devias ter compaixão por esta pobre menina que está quase sempre a sentir-se perdida e a retomar a vida para se sentir como se estivesse a morrer novamente. Meu Jesus, meu amor, que novo martírio é este? Martírio jamais sentido. Morrer tantas e tantas vezes e jamais morrer. Sentir falta da vida sem a doce esperança de tomar o voo para minha pátria celestial. Enquanto isso eu pensava, meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior e com sotaque terno me disse: pequena filha de meu querer, ânimo, você tem razão, que é vida o que sente falta, porque privando-se de mim se sente falta, terminar a vida de seu Jesus em você, e com razão você, pequenina como é, sente o duro martírio de que a vida termina em você. Mas você deve saber que minha vontade é vida. E cada vez que as criaturas não a fazem, a rechaçam, é uma vida divina que rechaçam e que destroem nelas. E te parece pouco a dor, o martírio contínuo do meu querer. Ao sentir-se arrancado, como por um golpe de um ferro assassino, tantos atos de vida que com tanta bondade quer fazer surgir nas criaturas? E em troca desta vida divina truncada nelas, fazem surgir a vida das paixões, do pecado, das trevas, das fraquezas. O não fazer minha vontade é vida divina que perdem as criaturas.
E por isso ela reinante em ti, te faz sentir, ao privar-te de mim, a dor de tantas vidas divinas que lhe cortam as criaturas, para reparar-se e refazer sentir todos estes atos de vida que lhe fazem perder. Não sabes tu que para formar o reino do Fiat Divino deve encontrar em ti tantos atos seus por quantos perdeu? Nossa, gente. Tô lendo tudo para poder entender, porque assim que eu comecei a ler, eu pensei assim, Luísa sofre tanto para hoje a gente ter a vida divina. Ela pagou por nós. Ela estava reparando em nosso lugar o tanto que a gente rechaçou a divina vontade. Então eu fiquei pensando assim, né? Vem na minha cabeça assim, a gente não sente essa morte, a gente não sente essa dor tão grande da privação de Deus. Eu tenho uns estados de ânimo assim de sofrimento, mas não é desse jeito que a Luísa fala. Sentir faltar a vida, eu não sinto desse jeito, eu sinto uma vida palpitante no meu coração constantemente. Eu sinto a vida, uma felicidade, uma paz. Eu sinto que Deus está comigo o tempo todo, que Ele não me abandona nem um segundo. Hoje eu não estou fazendo a aula ao vivo por causa disso, porque eu tô viajando a trabalho e eu tô sozinha no hotel. Eu tinha tanto medo de ficar sozinha antes, tinha muito tempo que eu não viajava sozinha. Ficar sozinha, assim, dormir sozinha. Eu tinha tanto medo, mas tanto medo de dormir sozinha. E agora, assim, eu tenho certeza que eu nunca tô sozinha. Porque eu achava que eu vivia sozinha, né? Quando eu não tinha nenhuma pessoa humana, assim. Claro que tem uma pessoa, assim, visível. Uma pessoa visível perto de mim. Eu pensava que eu tava sozinha e tinha muito medo. E agora não. Eu tenho certeza que eu não tô sozinha, nunca tô sozinha. Que Deus tá comigo o tempo todo comigo. Então eu não sinto essa falta de vida que a Luísa sente. Então é para reparar. Ela viveu em nosso lugar. Ela sofreu em nosso lugar para a gente não ter que sofrer essa privação de Deus. Ela fez os atos que a gente não fez. Tudo que a gente rechaçou de vida divina, de ato que Deus queria fazer em nós a vida inteira e a gente não fazia. Ela reparou tudo para estabelecer o reino. Deus concentrou nela tudo para a partir dela a gente voltar a ter essa vida divina, a viver na divina vontade. Aí ele fala aqui, ela reinante em ti, a divina vontade reinante em ti, te faz sentir, ao privar-te de mim, a dor de tantas vidas divinas que lhe cortam as criaturas. Ela sente a dor da divina vontade, a dor, o martírio, a divina vontade. Vive. E até então viveu no martírio contínuo de não ter nenhuma alma que fosse livre para deixar a divina vontade agir. Até então, até a Luísa, só tinha vontade humana reinando. Não tinha espaço para a divina vontade reinar em nenhuma criatura. Só teve em Adão, que já caiu, já estava lá no céu. Em Jesus e Maria. Depois disso, não teve nenhuma criatura na terra que vivesse com a divina vontade, com esse dom da divina vontade. Então ela sentiu a divina vontade, tem uma dor. Ficou sufocada. Jesus fala isso. Que a divina vontade fica sufocada quando você não dá espaço para ela reinar. Ela fica sufocada nas almas. Essa vida divina no trecho, no volume 19, que a gente leu, no estudo anterior. A vida divina estava... lembra daquele trecho que Jesus fala assim, aí o homem vai viver uma vida que ele tem e não conhece, que está em nós sufocada. A vida divina é sufocada em nós, porque a nossa vontade humana reina. Aí agora, a Luísa foi a primeira a deixar essa vida livre,
essa vida divina livre na alma dela. Aí, imagina, você dá vida só às suas paixões. Deus te criou para você viver na divina vontade, para você fazer o que Ele quer. E o que Ele quer, só o que Ele quer, que é perfeito, santo. Querer o que Deus quer, o mais perfeito, o mais santo. E você sempre dá vida a essa vontade de Deus, só faz o que Deus quer. E Deus te dá toda a capacidade para entender o que Ele quer. Se você quer fazer o que Ele quer. Se você está aqui na terra e tem plena consciência de que você acorda e fala: Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer, me dar a sua vontade. Igual eu estou num local totalmente diferente, num lugar estranho, sozinha. Eu vou passar o dia inteiro trabalhando num local totalmente diferente, sair totalmente da minha rotina. Eu falo: Senhor, eu quero a sua vontade, me dá seus pensamentos, me dá a sua vida. Eu quero fazer tudo que eu vou fazer hoje com a sua vontade. Eu tenho certeza absoluta que Deus nunca vai me negar a vontade dele se eu quero fazê-la. Nunca vai negar. Então eu sei que tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, eu não vou sentir culpa de nada. Eu vou estar o dia inteiro numa feira, numa exposição. Eu estou trabalhando. Eu não vou me sentir culpada por estar nos lugares. Eu não sei o que eu vou ver, não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu estou ali, eu falo: meu Pai, eu estou aqui só para fazer a tua vontade. Eu quero viver com ela, eu não quero respirar sem a sua vontade. Então eu tenho certeza que o que eu pensar, o que eu fizer, onde eu for, o que eu olhar, é a vontade de Deus me guiando o tempo todo. Porque assim eu quero, constantemente, eu não penso em outra coisa. Eu não quero outra coisa, eu não quero fazer a minha vontade. Então, e assim, se você não faz isso, se você não pensa em Deus, não pensa em Deus, só age com a sua própria vontade. Gente, nossa, a gente faz cada besteira, cada coisa horrível. A gente pensa de uma forma tão egoísta, a gente pensa de uma forma tão mesquinha sem Deus. A forma de viver, a forma de olhar o mundo, a forma de pensar. Nossa, se você age por seus próprios interesses, não age somente para amar a Deus e para o bem do próximo, por amor a Deus. Meu Deus, como é horrível viver assim. Como é horrível quando a gente vê, quando Deus mostra, né, algum coração assim que vive desse jeito, alguma alma que vive desse jeito, você fica: meu Deus, como pode? Então a divina vontade fica sufocada, sofre uma dor insuportável, porque a pessoa vive totalmente cheia de paixões, de vícios. Não ama a Deus, não ama ao próximo. Sem a divina vontade, a gente não ama de verdade a ninguém. Não ama. Porque a gente pensa na gente, pensa no que é bom para nós. Então ela sentia a divina vontade, sentia essa dor, porque é rechaçada, rejeitada. E te parece pouco a dor, o martírio contínuo do meu querer ao sentir-se arrancado, como por um golpe de ferro assassino, todos os atos de vida que com tanta bondade quer fazer surgir nas criaturas? Imagina Deus quer a santidade para todas as almas. Quantas querem a santidade? Quantas almas pensam em santidade? Quantas almas passam o dia pensando em Deus e Ele criou a gente para isso, para Ele? Então que dor da divina vontade, que quer ser amada e quer que Deus seja amado, conhecido, honrado. Então quanta dor. Aí em troca, ele continua: em troca desta vida divina truncada nelas, fazem surgir a vida das paixões, do pecado, das trevas, das fraquezas. Quantos não conseguem fazer o bem? Porque não deixa a vontade de Deus reinar. Não tem força para fazer o bem. Não tem força nem para fazer as coisas humanas.
porque você faz só pensando em você. Né? Eu tava conversando com meu colega. Aí eu falando pra ele, eu falei assim, você tá vendo o tanto que... Ele falando de pessoas que tem problema, assim, Ele falando de pessoas que têm problemas, assim, têm dificuldade de lidar com o emocional no trabalho, né? Tem dificuldade de lidar com a parte emocional. Que tem muito conhecimento, muita inteligência, mas não consegue lidar com o emocional. E tá ficando doente. Aí eu falei assim, você tá vendo que o problema todo da pessoa é que ela tem um interesse muito grande a pessoa tem um interesse muito grande de ganhar dinheiro, de ser reconhecido, de crescer, né, profissionalmente, mas só tem isso, não tem mais nada. Tem só essa vontade de ganhar o dinheiro, mas não tem amor pelo trabalho, não tem amor, não tem uma espiritualidade. E aí, sem uma espiritualidade, você não consegue ter inteligência emocional. Sem ter uma espiritualidade, você não consegue se centrar, você faz tudo por interesse próprio. Pode até ser que tem pessoas que têm essa inteligência, tem, mas só que em algum momento ela age por ela mesma, age por interesse, então em algum momento vai se estressar, e mesmo se não se estressar, vai viver, meu Deus, nem sei. Mas assim, se você vive só pelo dinheiro, por exemplo, meu Deus, é trevas. O não fazer minha vontade é a vida divina que perdem as criaturas. E por isso ela reinante em ti. O não fazer minha vontade é a vida divina que perdem as criaturas. Deus quer agir através de todos. Essa vida divina reinando na nossa alma o tempo todo, isso Deus quer para todos. Foi para isso que Ele criou todos. É vida divina que perdem as criaturas e vive uma vida de paixões, de pecado, de trevas, de fraquezas. O não fazer minha vontade é a vida que perdem as criaturas. Sem a vida divina, ninguém consegue fazer o bem. Parece um bem, mas é aparente. Por trás sempre tem um interesse. Sempre tem algo da pessoa, tá, que faz por interesse próprio. O verdadeiro amor só tem quem vive para Deus. Assim, que faz por Deus, sem interesse próprio. O não fazer minha vontade é a vida divina que perdem as criaturas. E por isso ela reinante em ti, então ela reinando na Luísa, fazia ela sentir, quando ela estava privada de Deus, de Jesus, fazia Luísa sentir na alma dela, porque a divina vontade reinava nela, a dor de tantas vidas divinas que ele cortam as criaturas, que a criatura deixa sufocada. Então imagina, todas as criaturas não viviam na divina vontade. Nesse momento que a Luísa estava passando aqui, ninguém mais vivia na divina vontade. Todo mundo deixava a vida divina truncada, sufocada. Todas as almas, todas. No passado, e ela abraçava tudo, o passado, o presente e o futuro. Ela estava sentindo, a divina vontade reinando nela, trazia todas as almas, passado, presente e futuro. E desses bilhões de almas, as únicas almas criadas por Deus que não tinha a divina vontade, que teve a divina vontade reinante, foi Adão e Eva durante um tempo, Jesus e Maria. Então ela estava sentindo uma dor insuportável mesmo, a Luísa. A divina vontade reinando nela fazia ela sentir a dor de tantas vidas divinas que ele cortam as criaturas e que cortou no passado, que estava cortando no presente e que ia cortar no e do futuro também, para reparar-se e refazer sentir todos estes atos de vida que lhe fazem perder. Tudo que a divina vontade não encontrou nas outras almas, ela estava tirando de Luísa, se refazendo na Luísa. E ela sentia essa dor da divina vontade, ela sentia a dor de Deus.
Não sabes tu que para formar o reino do fiat divino deve encontrar em ti tantos atos seus por quantos perdeu? Tá vendo? A divina vontade tinha que encontrar nela todos os atos que foram perdidos, que a gente rechaçou. Tudo que a gente não fez, a divina vontade queria encontrar em Luísa, então ela sentia uma dor insuportável. E por isso a alternativa da minha presença, e da minha ausência, para te dar a ocasião de te fazer formar tantos atos de submissão à minha vontade, para fazer reentrar em ti estes atos de vida divina que os demais rejeitaram. Então ele ficava alternando essa alternância da presença e ausência, para dar a ocasião dela fazer atos de submissão à vontade de Deus, de aceitar a ausência dele, e com muita dor, aceitar ser submissa à vontade de Deus, com uma submissão que causava muita dor, que ela tinha que sacrificar muito para poder submeter à vontade de Deus, que era ficar privada de Deus, privada de Jesus, privada da presença sensível de Jesus. Ela ficava privada da presença sensível. Meu Deus, ela sofreu demais. Para fazer reentrar em ti estes atos de vida divina que os demais rejeitaram. Tudo que a gente foi rebelde, em tudo que a gente foi rebelde, ela foi submissa. E a justiça tomava dela esses atos com muito sacrifício, que ela sentia muita dor, para a justiça encontrar nela a satisfação. Meu Deus, que sofrimento. Para fazer entrar. E além disso, não te lembras que te pedi quando te manifestei a tua missão sobre o Fiat Eterno? O sacrifício de sofrer tantas mortes, por quantas criaturas saíam à luz do dia, por quantos haviam rejeitado a vida de minha vontade? Nossa. Ele pediu para ela. O que ele pediu para ela? Ele falou assim, a sua missão, dentro dessa sua missão, ele não queria nada que fosse forçado. Então ele falava para ela, né? Manifestava para ela a vontade dele. Eu quero que você sofra tantas mortes, por quantas criaturas saíam à luz do dia, por quantos haviam rejeitado a vida de minha vontade. Ele queria que ela sofresse, que ela morresse, por quantos nasciam e rejeitavam a vida divina, a vida na divina vontade. Então ela sofreu, meu Deus, ela sofreu demais. Ela fala que sentia morrer. Por quê? Porque ela estava sentindo a morte. A morte de quem? Da vida divina nas almas. Quando a gente rejeita a divina vontade, é morte. Ah, minha filha, não fazer minha vontade, a vida divina que rejeitam as criaturas, não é como não praticar as virtudes, onde rejeitam as gemas, as pedras preciosas, os ornamentos, os vestidos, que não querendo-os se podem colocar de lado. Em vez disso, rejeitar o meu querer é rejeitar os meios para viver, destruir a fonte da vida. É o maior mal que pode existir. E por isso quem faz tanto mal não merece viver, mas bem merece morrer a todos os bens. Meu Deus. Como não viver na divina vontade, não aceitar essa vida divina é morte. E as pessoas nascem, Deus infunde nelas uma alma, coloca uma alma, e elas vão viver a vida sem a vida divina, rejeitando a vida divina, elas estão rejeitando a fonte da vida. Então a Luísa tinha que sofrer tudo, tinha que morrer, sentir essa morte. Ela sentia o que a divina vontade sente. A divina vontade sente a dor dessas vidas divinas rejeitadas, da fonte da vida sendo rejeitada. Sente a morte. Ela sentia a morte de cada pessoa que rejeitava a divina vontade. Meu Deus. Rejeitar a virtude. Jesus está falando assim, não é a mesma coisa de rejeitar virtudes. É rejeitar a própria vida, rejeitar viver na divina vontade, é rejeitar a própria fonte da vida. A divina vontade é a fonte da vida.
É a fonte de tudo. É o maior. Rejeitar a divina vontade é o maior mal que pode existir. E por isso quem faz tanto mal não merece viver, mas bem merece morrer a todos os bens. Não queres então refazer a minha vontade de todas estas vidas que ele tem truncado às criaturas? E para fazer isto, não é suficiente sofrer uma pena, e sim uma falta de vida divina. Nossa, coitada da Luísa. Para fazer isso, para refazer todas essas mortes, essa dor, não adianta ela sofrer uma pena, uma dor, sentir a crucificação, por exemplo. E sim, ela tinha que sentir uma falta da vida divina. Qual é a minha privação? Meu Deus. Ela fala em outro trecho que é como se ela estivesse no inferno, que ela sente a dor dos condenados. Ela sente a dor dos condenados do inferno, que estão privados de Deus. Então ela tinha que sentir isso para reparar. Reparar. Meu Deus, ela sofreu muito. Minha vontade para formar seu reino em ti. Quer encontrar em ti todas as satisfações que as criaturas não lhe deram. Todas as suas vidas que deviam fazer surgir nelas. De outra maneira, seria um reino sem fundamento, sem lhe dar os direitos de justiça e sem as devidas reparações. Então Deus tirou dela, a justiça divina tirou dela as reparações, a satisfação por toda vez que a gente rejeita a vontade de Deus. Se a gente está vivendo hoje na divina vontade, é porque Deus encontrou nela os fundamentos para formar esse reino, para trazer de novo esse dom para a terra. Mas você deve saber que seu Jesus não vai deixá-la por muito tempo, porque eu sei também eu que você não pode viver sob a pressão de um martírio tão duro. Então ele sabia até onde ela poderia aguentar viver essa privação. Ele sabia. Nossa, meu Deus do céu, obrigada, Luísa. Obrigada. A gente não sente isso aqui, não. Isso que ela tá falando aí, esse martírio tão duro, a gente não sente. Então a gente tem que agora viver. A gente sente, a gente sofre se a gente não vive na divina vontade, né? Se a gente sabendo disso rejeita, ou quem vive rejeitando a vontade de Deus, merece morrer, como Jesus falou, merece morrer a todos os bens, porque rejeita a fonte da vida. Mas se a gente aceita a fonte da vida, tem essa consciência, agora a gente está tendo esse conhecimento, que a fonte da vida é a divina vontade, você aceita, e você quer, e você anseia só por isso, e você faz tudo para viver só com a vontade de Deus, você tem a fonte da vida. Então, todo sofrimento que a gente passa, todos os sacrifícios que a gente faz, tudo que Deus permite que aconteça, são penas, mas não é falta da fonte da vida como a Luísa se sentia. A gente tem a vida divina palpitando no nosso coração e nos dá força para fazer tudo. Você fica tranquila, mesmo no meio de sacrifícios, de mudança de rotina, por exemplo, sair de casa, ficar sozinha, não tem. São coisas assim tão. Deus está com você em tudo, então tudo é paz, assim, apesar de, como a gente sempre fala, apesar de tudo que está acontecendo, você tem a fonte da vida na sua alma. Gente, isso é muito grande. Tem a fonte da vida dentro de você. Tem a fonte da vida, o Criador. Meu Deus, a fonte da vida, de tudo, de felicidade, de paz, de amor. Você tem amor para amar todo mundo. É incrível demais. Então a gente não sente isso aqui. A gente tem que agradecer a Luísa, agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Além disso, eu estava aflita. Aí depois, né, ela fala, além disso, eu estava aflita, porque tendo vindo o reverendo padre, que devia ocupar-se da publicação dos escritos sobre a Santíssima Vontade de Deus, o Santo Aníbal de França, quis que ele entregasse todos os escritos sem me deixar nem sequer aqueles dos quais ele já tinha as cópias. Alguns ele já tinha as cópias, ele queria tudo. Então, imagina, ela não ia ficar com nada.
Então o pensamento de que as coisas mais íntimas entre Jesus e eu estavam fora, e não podia nem voltar a ver o que Jesus tinha me dito sobre seu santo querer me atormentava. E Jesus voltando me disse. Ela pensou, eu vou ficar sem o livro do céu, sem o que Jesus me disse, sem poder ler o que ele falou. Eu vou perder tudo. Ela estava, assim, né, sofrendo por ter que todo mundo leu o que se passou. E também porque ela pensou, eu vou ficar sem. Tudo que Jesus me disse é precioso, tudo que Deus fala pra gente. A gente ama e é precioso. Então o livro do céu é precioso pra gente. Só que Deus não quer que a gente se apegue com o livro do céu, né? Como eu já explicou. Aí ele vai falar, minha filha, por que tanta aflição? Ele não quer que a gente fique aflita. Que a gente tem que confiar nele. Tu deves saber que o que eu te fiz escrever no papel, o escrevi antes eu mesmo no fundo da tua alma, e depois te fiz passar o papel. É mais, há mais coisas escritas em ti que no papel. Por isso, quando você sentir a necessidade de voltar a ver o que se refere às verdades do Fiat Supremo, basta que dê uma olhada em seu interior, e em seguida verá novamente o que quer. E para que esteja segura do que te digo, olhe agora em sua alma e verá tudo em ordem o que te manifestei. Então, ele está falando assim, não precisa preocupar, não se apegue com o papel, está tudo escrito na tua alma, no fundo da tua alma. Não precisa ficar aflita por causa disso, confie em mim, né? E com a gente é a mesma coisa, a gente não precisa, como já foi explicado. Jesus já explicou para a gente não se apegar com o livro do céu, nem com o livro do céu. Que tipo assim, por exemplo, eu leio agora o livro do céu e eu vou passar o dia longe dele. Mas eu tenho que viver o que Deus quer nesse dia, sem focada no que eu vou fazer. A divina vontade, a vida divina vai estar operando nos meus atos, vai estar agindo na minha vontade. Então eu não preciso ficar com o pensamento no livro do céu apegada com esse conhecimento, assim, apegada e só pensando, tentando estar no local, conversando, por exemplo, com as pessoas e tentando lembrar do livro do céu e ficar no livro do céu e ficar... Não, tem que desapegar e sair e viver a vida divina, viver o que eu aprendi. Jesus escreveu no fundo da minha alma tudo que ele está falando aqui. Tá tudo aqui guardado. Se eu quiser, se eu tiver, por exemplo, se eu quiser rever o que foi falado, eu entro aqui no meu pensamento, no meu interior, converso com Deus e está tudo aqui, o conhecimento. A gente não, às vezes, e outra coisa, às vezes a gente não guarda tudo na memória, tudo que a gente aprende na comunidade, tudo que a gente ouve, os vídeos e tudo que a gente lê do livro do céu, não tem como guardar na memória, mas está escrito na alma. Então, quando o Espírito Santo, quando a gente precisa dessa verdade, o Espírito Santo traz na nossa memória o que a gente leu. Eu não fico tentando gravar, fazer um exercício de memorização. Eu não preciso me preocupar com isso, assim. Eu vou fazer um curso de memorização, uma técnica de memorização para poder não esquecer nenhuma palavra que eu li, para decorar essas palavras. Não é assim. Tem gente que faz isso e decora, né? Os atores, por exemplo, decora todo aquele roteiro, tudo que eles lêem, tá na cabeça deles. A gente no livro do céu não faz isso, eu não decoro o livro do céu. Eu confio que Deus que tudo que eu estou lendo aqui, que Ele está me manifestando, que Ele está falando comigo e que eu estou usando a minha boca para poder falar, que está tudo gravado no fundo da minha alma. E quando eu precisar dessa verdade para agir, porque eu quero agir de acordo com a vontade de Deus. Então eu preciso da luz, do conhecimento para agir em todos os segundos da minha vida. Eu quero, e Ele não me nega esse conhecimento. Está tudo aqui. Eu estou alimentando a minha alma com esse conhecimento, com essa luz. Aí ela falou, enquanto eu dizia, eu olhei para dentro de mim e com um só olhar via tudo. Via também o que Jesus me tinha dito e eu tinha omitido escrever. Portanto, dei graças ao meu amado bem e resignei-me, oferecendo todo o meu duro sacrifício a ele e pedindo-lhe que em compensação me desse a graça de que sua vontade seja conhecida, amada e glorificada. Então, depois que ele explicou, ela falou, tudo bem, então, tá tudo aqui. E ela viu que estava tudo escrito. Tudo bem, eu me resigno e te ofereço esse sacrifício que eu estou fazendo, pedindo que em compensação
a sua vontade seja conhecida, amada e glorificada. Ela pediu o que Deus queria, né? E é o que Jesus tá ensinando pra gente, né? Por exemplo, quando ele falou pra gente fazer o jejum, pra fazer, a gente faz com a intenção de pedir o que Deus quer. Libertar as almas da vontade humana, né? A gente pede o que Deus quer. A gente oferece o sacrifício. Eu ofereço, Senhor, o meu sacrifício e peço que a sua vontade seja conhecida, amada e glorificada. Que todas as pessoas vivam com a sua vontade, que sejam libertadas dessa vontade humana reinando. Elas estão rejeitando a fonte da vida, que todos passem a viver na divina vontade. Não rejeitem a fonte da vida. Por Deus a gente pede isso, por Deus, para a glória de Deus e para o bem das almas. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.